A palavra está em Tiago 5, do 13 ao 20. E se alguém entre vós aflige, ore. Este alguém, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite do nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver medido pecado, serão-lhes perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus defeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou uma vez, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba, aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e caberá uma multidão de pecados. Pode sentar, irmãos. Bom, nessa passagem de Tiago, do 13 ao 20, fala muito sobre orar. Todo mundo aqui sabe que orar tem um grande poder, um imenso poder que Deus faz mover sobrenatural. Moisés orou e o mar abriu.
falou. Primeiro ele se melhorou, ele orou primeiro, dobrou o joelho e falou: Deus, estou pecando nisso, ajuda-me, Senhor. E orou de novo, e orou de novo, e orou de novo. Começou a fechar as brechas, ele começou a cortar coisas que não aproximavam ele de Deus e afastavam Deus daqui. Não me aproxima de Deus, afasta-me das coisas que não me aproximam, que o Senhor possa reinar em mim e que eu venha diminuir, para que eu não venha cair, Senhor. E a gente tem que continuar orando. Está difícil cair hoje. Eu orei ontem e caí hoje nessa mesma situação. É falta de oração? Não! É falta de insistência. Porque não é a primeira oração que muda o cenário, não. A gente tem que vir orando, e vir orando, e vir orando, e vir orando, que Deus vai mudar. Porque a gente não é no nosso tempo, não. Não é por causa que ontem tu pegou, orou hoje, que amanhã tu não vai querer se pegar. Vai, mas continua orando, continua jejuando, continua orando, continua orando. Deus vai ser para a minha vida, Senhor. Vem aqui, faz o teu mover, o teu sobrenatural sobre a minha vida. E Deus vai fazer o tempo dele. Porque o que está na mão dele, ele vai moldar, ele vai retornar. E mesmo que tu queres de novo, ele moldará de novo, queimará de novo e te reformará tudo de novo. Quantas vezes vai estar que o Senhor tem paciência com a gente? A gente que não tem paciência com ele. A gente quer, não, Deus, eu quero isso amanhã. Aí Deus não manda. Aí fala, Deus não estudou, Deus não quer. Deus quer, mas ele vai te dar melhor do que tu pediu. O que tu pedires em oração, crendo. Vocês têm que crer que Deus vai fazer. Vocês têm que ter fé que Deus vai fazer. Mas ele não vai fazer hoje, nem amanhã, nem amanhã. Vai ser o tempo dele. Quando ele quiser. Porque quando for o tempo dele, a gente vai dizer: Deus, valeu a pena esperar. Valeu a pena ter passado pelo processo. Se você hoje em dia está pedindo: Deus, eu quero uma oportunidade de trabalho, mas Deus não manda hoje, mas Deus não manda amanhã, não manda depois de manhã. Fala: Deus, o Senhor não está me escutando. Eu preciso, como eu vou pagar minhas contas, como eu vou sustentar. Eu falo: filha, calme, pois eu estou no controle. O povo de Israel foi para o deserto sem ter o que comer. O povo ficou desesperado. Falou: e agora? Só tem mais um dia de comida. O que vamos fazer, Senhor? Precisamos nos alimentar, Senhor. Estamos marchando por dia. Agora, Deus, eles oraram. E Deus mandou maná do céu. Então Deus faz o sobrenatural para aqueles que oram, para aqueles que estão ali pedindo, implorando, clamando,
obrigada por ter acordado. Estou na escola, estou na faculdade. Deus, obrigada pela oportunidade de estudar. Porque quando a gente passa na rua e tem gente com fome, sem estudo, sem saber ler, sem ter casa, e a gente tem casa, não agradece. A gente sabe ler, não agradece. A gente está na escola, no trabalho, na faculdade, a gente não agradece. Tem uma dona que tem o que comer, gente, a fome. A fome é um negócio sobrenatural. O que a gente não faz pela comida. Porque eu tenho certeza que se um dia seu filho, seu irmão, qualquer pessoa que está com fome, tu vai querer fazer de tudo que é sujo para fazer. Mas Deus fala o quê? Te acalma, que eu estou no controle. Te acalma, vai lá e ora e pede para mim que eu vou mandar. Aí tu ora e fala, Deus, eu não quero fazer coisa errada, me ajuda. Do nada a vizinha fala, sobrou comida aqui, tu quer? É Deus que faz isso, irmão. Nada acontece por acaso, tudo é Deus que está no controle. Tudo é Deus que está para se acalmar, respirar, porque a gente fica aflito. Uma coisa vai acontecer, a gente fica, Deus vai fazer. Ah, meu Deus, agora? Não, meu Deus, não é assim, não quero, não é assim. Mas Deus fala, te acalma que eu estou no controle. Essa peleja, eu já estou Glória a Deus!